Oi, meu nome é Larissa, sou conselheira do CAL Santa Catarina. Eu estou aqui com o Daniel e com o Ricardo Meira. O Daniel é administrador, já fez alguns trabalhos aqui para o CAL Santa Catarina. O Ricardo, ele é conselheiro do CAL DF e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre marketing. Daniel, se quiser se apresentar. Oi, eu sou Daniel Lucena, sou mestre em administração de empresas, principalmente na parte de planejamento estratégico. Tenho também um currículo aí de marketing também bastante extenso, mas muito mais na parte de planejamento de marketing, planos de negócio, planejamento de marketing. E desde 2015, mais ou menos, eu tenho tido aí uma parceria forte com o CAL e com o Sebrae no desenvolvimento de gestão para arquitetos, Então, unindo tanto a parte de pesquisas aplicadas à gestão e marketing, quanto gestão de escritórios, escritórios de arquitetura. Criamos um programa também muito interessante no Sebrae, a pedido do CAL, que foi o Arquitetando Seu Negócio. Eu fui um dos idealizadores do programa, não fui o único, mas fui um dos idealizadores. E de lá para cá, alguns formatos vêm se desenvolvendo para tornar o programa, que era de 3 dias, em imersão, num programa menor. Então, nessas etapas aqui que nós estamos fazendo do Congresso de Santa Catarina, a gente está abrindo o Congresso com Empreender em Arquitetura. Então, começa justamente com a ideia de como eu começo com o pé direito, digamos assim, O que eu preciso prestar atenção em gestão? O que é gestão? Como que ela se aplica a um pequeno escritório ou um escritório que está em crescimento, buscando crescimento, E fazemos alguns exercícios em sala, E o pessoal sai com material na mão, literalmente. Para começar o escritório. Ou para começar suas mudanças, digamos assim, Aquilo que é importante para os próximos tempos. E agora, final de ano, já está fazendo começa seu planejamento ali em sala amanhã, 9h da manhã, já pensando em 2023. Ricardo, se quiser se apresentar. Obrigado pelo convite. Sou Ricardo Meira, arquiteto, sou conselheiro do CAL Distrito Federal. Eu queria ser publicitário, não passei no vestibular, aí fiz arquitetura. E como grande parte dos arquitetos, logo que eu me formei, eu abri um escritório e ele não deu certo. E eu percebi que grande parte das dificuldades vinha da falta de formação e de conhecimento do arquiteto sobre gestão, empreendedorismo, marketing, vendas, finanças e etc. E me meti a aprender, no primeiro momento, para mim. Mas como eu venho de uma família de professores e sempre tive um sonho de ser professor, eu estudei tanto que acabei virando professor e transformando isso numa atividade paralela à arquitetura. Isso já vem aí de 10 anos, essa minha atividade docente voltada à gestão de escritórios, empreendedorismo, marketing, e até que há um ano e pouco eu decidi pausar minha atividade de arquiteto de projeto e assumir esse meu lado aí voltado para a capacitação de profissionais de arquitetura, muito em redes sociais e também com consultorias, treinamentos. Tu dá aula de neuromarketing, Dou aula numa pós-graduação em algumas instituições, mas as duas principais são a PUC Rio Grande do Sul e o IPOG, de algumas disciplinas, uma das quais neuromarketing. E agora estou num doutorado aí, me aprofundando um pouco nessa área, principalmente voltada à precificação, venda de serviços, formação de preço, que é a área que eu mais gosto atualmente. E uma das mais demandadas também. Sem dúvida, porque é onde dói, É onde dói. O pessoal não sabe cobrar, nem sabe se está tendo lucro. Esse é um grande problema de antes da pandemia, depois da pandemia, provavelmente nos últimos 20 anos. Tem muita gente frustrada com a profissão justamente porque não sabe ganhar dinheiro, E aí acaba recorrendo a alguns subterfúgios ou alguns caminhos supostamente mais simples, porque é mais difícil fazer certo, Cobrar por metro quadrado. E buscar outras formas de remuneração. E acho que o que me atraiu nessa área é o arquiteto não se ver como dono de um negócio. Eu costumo brincar que a gente se forma e tem um trabalho, mas não tem necessariamente um negócio, uma empresa. E aí você vai trabalhar, mas não quer dizer necessariamente que você vai construir um negócio. Acho que isso falta para a gente aí, de modo geral.
E como que a gente pode começar construindo um negócio? Bem, para começar, essa é uma excelente pergunta, né? Como que a gente começa certo, né? E eu começo também as minhas aulas, assim, com uma coisa que eu aprendi, foi no mestrado, assim, né? Que foi uma coisa que me chocou muito, porque fiz, sei lá, 5 anos de curso de administração, fiz 1 ano e meio de especialização na área de marketing. Aí eu fui fazer o mestrado e estava lá na primeira semana e alguém, um professor lá do programa, fez um desenho assim, no quadro e disse assim, olha, existem 4 áreas internas que são idênticas e iguais a qualquer negócio no mundo. Eu fiquei assim, pô, e aí, quem é que sabe, né? Então a gente começa já nessa brincadeira. Então amanhã, por exemplo, eu já começo com essa aí. Eu já vou saber se alguém assistiu, né? Tu sabe, vai? Não sei. Chuta aí. Eu não assisti tua piscina inteira. Mas vamos lá, o que tu acha que é assim, ó? Toda empresa tem, vamos lá. Toda empresa tem que ter. A gente começa por aí, organizando o que é básico dentro da minha empresa. Eu não preciso tornar muito difícil aquilo que é fácil, não é verdade? A gente às vezes quer complicar muito, quer burocratizar a minha empresa e tal. Não tem necessidade, mas tem necessidade de começar com o pé direito, olhando para aquilo que internamente eu tenho algum poder de manutenção, de exercer e tal, né? E olhando também as forças externas ao meu negócio, né? As forças externas têm aí, né? As questões políticas, a gente vive num país bem difícil, ninguém precisa dizer isso, né? Teve pandemia, pode ter enchente, pode ter qualquer problema aí, pode ser economia com dólar alto, enfim. Mas também pode ser somente a concorrência que vem crescendo, né? Quando eu fiz aquela pesquisa que eu comentei para vocês do CAL, né, pós-pandemia, para saber assim, olha, como é que está a situação dos arquitetos, o que eles estão sentindo em relação a problemas, vicissitudes ou até mesmo oportunidades que eles vivenciaram, um dos principais resultados foi justamente que alguns deles conseguiram mudar de nicho muito rápido. Né? E por quê? Porque estavam muito bem amparados em networking. Uhum. Eu senti isso, eu trabalhava muito com arquitetônico antes da pandemia, depois da pandemia, interiores bombou, assim. Pois é. Por quê? Porque o pessoal começou a sair das suas casas, apartamentos, muitas vezes, e quem teve a oportunidade de mudar foi para uma casa. Quem tinha aquele terreno lá que nunca tinha um dia que vender, vendeu. Quem tinha que se separar, se separou. Quem tinha que casar, casou. Né? Assim, ninguém ficou igual, ninguém ficou parado, quieto no canto. Né? As pessoas simplesmente começaram a se mexer e muitos reformaram, né? Investiram nos seus lares, enfim. E isso foi sensacional, né? A pessoa tá lá na sua casa, isolada, trabalhando de casa, ela começa a olhar, né? Fala assim, ó, aquela luz ali não tá legal, essa parede podia mudar. Isso acaba surgindo uma demanda que até então não existia. Né? Muitas coisas aconteceram, mas esses são fatores externos. Voltando, né, à pergunta, o que é comum a todo negócio? Então, a primeira coisa que é comum a qualquer negócio é vendas, né? Não necessariamente marketing. Não sei se o colega aqui vai concordar comigo, mas e se discordar, por favor, pode falar à vontade, tá? Mas vendas, ela tem uma característica inédita, cabal. Eu não posso ter um negócio sem vender, né? Nenhum negócio lícito não vende, todos eles vendem, né? Então a gente tem que vender o nosso peixe. E a gente não aprende a vender, né? Precisamos vender o quê? Prestação de serviço. Nós vendemos prestação de serviço. Prestação de serviço basicamente é horas trabalhadas, basicamente, seja de qualquer coisa, né? Então a gente tem que medir horas. Mas enfim, há vários aspectos então de vendas que a gente tem que desenvolver no nosso negócio. Em suma, quer empreender? Tem que se tornar um expert em vendas. Ah, mas eu não sou vendedor. Você negocia? Você negocia, você é vendedor. Você está negociando com pessoas, com fornecedores, clientes. Você está fazendo uma venda. Negocia até dentro de casa, né? A gente negocia o tempo que eu vou trabalhar e me dedicar ao meu negócio. Então, vendas é uma área que é comum à barraquinha de cachorro-quente, a uma grande indústria, a um escritório de arquitetura. Esse é o primeiro ponto. Agora ficou fácil. Qual que é o segundo ponto, Lari?
Vamos lá, diz aí. O que tu acha? Gestão? Gestão. O que é gestão? Qual aspecto da gestão é comum a qualquer negócio? Segundo ponto. Toda empresa tem que produzir. Então, todo mundo produz alguma coisa, tá? Então, eu vendo e eu produzo. Se eu produzo alguma coisa, de A a Z, pode ser um serviço, né? Arquitetos normalmente produzem o quê? Projetos, não é verdade? Sim. Então, eu tenho que ter noção de quais são as etapas de um projeto, como que eu executo as etapas desse projeto, como que eu vendo essas etapas, e isso tem que estar muito mastigado. Quais são as E aí, etapas de a excelência? curiosidade desses dois pontos é que em serviços você vende primeiro e produz depois, né? Que é o contrário do varejo, por exemplo. Sim. Isso tem todo um ajuste fino aí que complica, de certa forma, a maneira como a gente vende, porque eu estou vendendo algo que não está pronto ainda. Então, eu preciso dominar a fundo como eu produzo, quanto custa para produzir e o que, de fato, eu devo produzir. O processo. O processo. Acabou Eu já de tive definir o cliente processo. que quis me pagar à vista. Eu falei, né, eu até dou desconto, mas o à vista deles era quando eu entregasse o projeto. A vista para eles. Para né? eles, e à vista para a gente, o serviço não é assim, né? Não, tem que sempre cobrar, na minha opinião, com uma entrada, né? Sempre. Como a gente não é serviço CLT, né? Uma entrada é muito justa, não é verdade? Que formaliza ali o acordo. Formaliza, consegue começar, tu vai ter mais trabalho, tem que fazer o briefing, né? Tu tem que conhecer terreno ou o espaço que tu vai reformar, que tu vai construir, né? Enfim, vai ter que procurar o teu métier aí, né? Então, eu tenho vendas, eu tenho produção e eu tenho o terceiro, que é financeiro, né? Se eu vendo e eu produzo, eu já posso ter custos, eu já posso saber preço de venda, eu já posso saber o que fazer com o que sobra do meu dinheiro, que se eu não souber o que fazer com o que sobra do meu dinheiro, jamais eu vou crescer, de fato. Mesmo que, por exemplo, antigamente o pessoal até não ligava muito para finanças, mas crescia. Por quê? Porque sobrava mais do que gastava. Mas quando tu está trabalhando no fio do bigode, como diz, né? Ou na ponta do lápis, cara, quanto que sobra de fato? 10%, 12%. Em alguns lugares sobra 30%, mas não sobra muito mais do que isso hoje em dia. Para ter uma margem maior do que essa, né, você tem que ter uma diferenciação e um valor agregado ao teu negócio muito maior do que o teu preço. Provavelmente é onde o neuromarketing entra, né? Que hoje tem um destaque muito forte e tal. E, de fato, por quê? Porque precisamos agregar valor ao que a gente está fazendo. Mas as finanças fazem com que a gente possa entender até que ponto a minha empresa aguenta, né? Eu preciso me remunerar. Novamente, alguém que tem uma barraquinha de cachorro-quente tem um modelo financeiro aplicado? Talvez não, mas ele precisa cuidar do dinheiro dele igual. Ele precisa se remunerar, né? É a mesma coisa. E a grande indústria, então, não se fala, né? Já tem todo um sistema. E a última coisa, que a gente tem que controlar, muito bem controlado, são as pessoas. Última, porém não menos importante, né? Porque empresas são feitas de pessoas. Então, para a gente começar bem feito, as pessoas têm que estar alinhadas com o quê? Meu processo de vendas, meu processo de entrega, o meu financeiro, todas as áreas do meu negócio. Até quando o arquiteto é sozinho. Até quando ele é sozinho. Porque ele quando está sozinho, a maioria dos profissionais, né, praticamente Autônomo. 50% trabalham sozinhos. Eles se veem como produtores e eles não entendem que eles precisam dividir o tempo que eles têm na produção, na venda, na estratégia. Isso acaba pegando muitas vezes o profissional do contrapé, porque ele às vezes assume que ele tem uma capacidade produtiva de horas que ele de fato não tem, porque ele não conta essas horas que ele não está produzindo. Verdade. Isso acaba influenciando na capacidade de receita que ele vai ter, né? E geralmente nem mede, né? Isso. Não mede. Acho que ele tem medo de medir. É. Medo do que vai encontrar, talvez. Você gere 20% de lucro, né? Na verdade, é um número totalmente arbitrário. Você pode pesquisar no mercado, como o Daniel falou, você tem 10, 20, 30, mais de 30 exige um posicionamento diferente, uma situação fora da curva,
de branding, de marca, de mercado. Então, você tem uma faixa a partir da qual você pode se programar e contar com ela de certa forma. Não contar com certeza vai acontecer, mas enquanto meta de resultado financeiro. Se você não tem meta, é aquela história, né? Não vamos definir a meta, depois vamos dobrar a meta. Não funciona. Então, é bom que você tenha pelo menos uma meta para saber se essa é a meta adequada para você. Porque uma das coisas que eu tive muita dificuldade na hora de montar planejamento financeiro é que na economia, de modo geral, você não pré-determina lucro, você determina uma meta de lucratividade, mas o lucro ele é apurado no final. E aí entra tudo que o Daniel falou, de processo. É o resultado, exatamente. Mas você pode ter meta de resultado e se programar para ter essa meta de fato. Acho que a gente não sabe, às vezes, quantificar quanto tempo a gente leva no projeto. E às vezes a gente coloca um valor e acaba não tendo lucro né, depois, assim. E aí, até pegando o gancho do Daniel, que eu achei bacana que ele falou, que a gente tem tempo. Na verdade, eu uso muito uma analogia como você falou, em qualquer área você tem isso. Então, se eu vendo brigadeiro, as minhas horas são minhas latinhas de leite condensado. A diferença é que eu não posso tocar, né? A hora eu não estoco hora, se eu não uso, eu perdi. Então, é a minha matéria-prima daquilo que eu gero de valor para oferecer para quem precisa. A minha crítica a um sistema, falando um pouquinho de um ponto muito específico da precificação, só olhando pelas horas, é que é um olhar muito, aí meio o olhar do marketing. Quando eu precifico só pela hora, eu olho muito um componente do preço, que é o custeio. Mas eu não, como eu brinco, eu preciso combinar com os russos, né? Não adianta eu chegar num preço interno, né? Minha planilha é essa, meu custeio é esse, meu lucro é esse, aqui meu preço, o CAL mandou cobrar isso. Não adianta o CAL mandar se o mercado não aceitar. Então, é muito complexo, são vários inputs, e eu preciso olhar ao mesmo tempo para todos eles de forma estratégica, e sem planejamento a coisa não acontece. Então, eu uso muito essa lógica da precificação de fora para dentro. É uma visão de construção de valor e eu provocar o meu mercado no sentido de ele refletir quanto vale isso que o Daniel está me entregando? O que eu ganho com isso? O que isso gera de economia? Na cabeça deles tem um preço, que provavelmente não é o preço que eu quero, o que eu preciso. Aí entra a venda. Esse acordo, né, comercial em que uma coisa tem que ficar alinhada com a outra. É a área que eu mais gosto, eu sou de humanas, então eu gosto de estudar a precificação por esse viés, né? Alguém chegando daqui, outro chegando daqui, a coisa tem que bater. Mas se eu não sei a minha meta, quanto o mínimo e o ideal, talvez, ou o possível, eu não consigo nem responder ao que esse cliente está me oferecendo. Essa visão sobre planejamento, né, ela é muito interessante, porque se a gente começa a observar essas áreas internas, junto com uma visão de mercado, a gente tem os elementos para a gente produzir um bom planejamento. Isso aí. Ou, pelo menos, começar um planejamento básico que vai precisar, digamos assim, ser refinado com o tempo. Né? Mas eu consigo fazer. E se a gente é sozinho, ou tem uma equipe pequena, está em dupla, né, enfim... isso aí tu monta rapidamente, né? Alguns dias tu tá com um produto bem bacana, lapidado. Mas o que eu preciso fazer no final desse período todo, né? Eu preciso entender para onde vai minha empresa, o que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver recursos, quando eu tiver num estado daqui para melhor, entendeu? Porque senão o que vai acontecer? Sempre que entrar o dinheiro, ele vai escoar. Eu vou gastar esse dinheiro. Ou eu vou comprar coisas que eu preciso, né? Ou eu vou investir em coisas que eu não preciso porque não estão planejadas. Tirar para o meu pessoal e não para a empresa. Exato, né? Que é uma coisa comum a qualquer prestador de serviço que se chama freelancer, digamos assim, né? Que é misturar a conta PJ e a conta PF quando tem PJ. Né? Mas assim, de qualquer forma, misturar o negócio e o pessoal ali é comum. Tanto é que a gente sempre pergunta, você tem Prolabore? Você diz, tenho. Né? Como é que é isso? Depende. Entra. Não, assim, né, eu pago as contas todas da empresa e depois o restante fica para mim. Assim, isso não é Prolabore, né? Então, assim, na verdade, tu está depauperando, você está dilapidando o teu patrimônio, o futuro do teu negócio. À medida que você não deixa dinheiro no caixa e você não consegue
passar alguns meses sem receber de clientes, por exemplo, você está com um problema, né? Você tem que ter um caixa para aguentar o teu dia a dia, para poder crescer, para de repente trocar um equipamento, contratar alguém, pagar um colaborador, até mesmo fazer uma negociação muitas vezes, né? Então isso para mim é um fator principal. O que eu vou fazer quando eu crescer, né? Eu tenho que ter essa pergunta em mente. E às vezes a gente contrata alguém só quando a gente está precisando já. O projeto está ali, não tem tempo, e aí não tem tempo para ensinar a pessoa também, né? A projetar da forma como a gente faz. Exatamente, exatamente. Você está formada há quanto tempo, Lari? 8 anos. Uau, 8 anos já tem uma bagagem, hein? Já passou da linha de corte ali do já falente passou. ali. Parabéns, né? Mas... Quanto tempo é? Passou dos 5, já está no lucro, viu? e na mesma atividade, né? Na mesma atividade. Na mesma atividade, então isso é mais incrível ainda, né? Isso que você falou me lembrou do livro, até bem conhecido, aquele O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, né? Ele diz que todo mundo tem em si 3 personas, né? O empreendedor, o técnico e o administrador. E nós, da área técnica, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, por formação, somos técnicos. E geralmente o nosso olhar, o nosso aprendizado, o nosso investimento é na parte técnica. Então, se eu tiver que escolher, muito provavelmente eu vou comprar uma máquina melhor, vou comprar um software legal, vou fazer um curso de Lumion, para depois fazer um curso de marketing e de vendas, porque a visão do técnico meio que impera. E quando você bota um técnico para administrar, dá problema. E quando você bota um técnico para definir estratégia, dá problema. E os outros também, se você tem um administrador para desenhar, talvez não funcione. Mas é importante a gente entender, principalmente para quem trabalha solo, que você vai precisar dividir suas horas, né, das semanas nessas 3 personas de maneira equilibrada, porque eu fiz um levantamento que o titular do escritório ou o arquiteto solo, ele trabalha com produção de 50% a 60% do tempo. Então, esses 40% do tempo, se eu contar com umas latinhas de leite condensado, né, eu não produzo brigadeiro, mas eu tenho que pagar essas latinhas. Então, é muito doido você pensar que as horas em que eu não estou fazendo o projeto são uma despesa do meu negócio. Mas e aquelas horas que eu produzo, tem que pagar essas horas que eu não produzi. E a gente tem a sensação de que a gente não está produzindo. A gente literalmente não está produzindo, mas que a gente não está trabalhando, né? Eu tenho essa sensação. Né? Às vezes estou ali produzindo post para o Instagram, não estou trabalhando, mas faz parte. Eu acho que talvez essa sensação, tu acabou de descrever, foi muito legal tu dizer isso. Para mim, essa sensação que tu acabou de descrever é o maior empecilho do crescimento. Sim. Tá? É isso que a gente tem que combater diariamente. Tem que fazer um shift, tem que mudar essa visão e trabalhar com a ideia de que o Peter Drucker, por exemplo, né, que foi o pai da administração, morreu com 95, 96 anos. Continua atual, né? Exatamente. Ele já dizia, né, que um gestor eficaz, um gestor inteligente, ele consegue, maduro na sua posição, inverter a pirâmide. Por exemplo, uma pessoa gasta, projetando, enfim, até 80% do tempo, né? E tu falou em 60 e tal, mas é isso aí, vai, né? Não é uma matemática. Não. Mas vamos botar 80, tá? 80% do tempo ele gasta produzindo. Se ele gasta produzindo, e o restante, que é vendas, é finanças e gestão de pessoas, né? Que é literalmente trabalhar com equipe, liderança, né? Formação de liderança, a própria liderança é a dos outros, né? Estratégia. Não tem tempo. O que tu tem que fazer? Tu tem que inverter essa ordem. Tem que trabalhar 20% do teu tempo na produção e 80% na gestão. Uhum. Embora a gestão seja vista como custo, que ela é, mas o que ela é? Ela é um custo produtivo. Engraçado isso, né? E treinar pessoas que custem mais barato para fazer essa produção. Exatamente. Né? Mas assim, se eu conseguir gastar 20% do meu tempo em aspectos de qualidade da minha entrega e a produção ser realizada por outros, eu consigo estabelecer uma marca, uma forma de entregar que represente o meu tipo de projeto, né? A minha marca registrada, digamos assim,
né? Meu branding, assim, vai estar ligado a uma entrega muito diferente, diferenciada, um tipo de prédio, né? Um tipo de casa, ou um tipo de construção, né? Ou até mesmo um próprio nicho de mercado diferenciado, né? Na pandemia, por exemplo, eu entrevistei muitas empresas da construção civil também. Tinha uma empresa muito interessante no Paraná que trabalhava com wood frame, né? Crescendo absurdamente a empresa, né? Trabalhava com uma série de arquitetos. Faltava mão de obra de arquitetura para o desenvolvimento das casas pelas quais eles produziam e desenvolviam toda a rede, né? Eles tinham um networking imenso de prestadores de serviços que tinham que atender aquelas demandas porque falta mão de obra no mercado para atender a construção civil como um todo. Tu imagina para novos métodos construtivos, né? Casas que ficam prontas em uma semana, né? Depois de produzidas e tal. Então, são coisas muito pontuais, né? Então, a gente tem que gastar um pouco mais do nosso tempo na gestão e menos tempo na produção, mas alguém tem que produzir e eu tenho que gerenciar isso aí. E o tempo de gerenciamento, esse que o Daniel falou, esses 20%, eles agregam valor ao negócio muito maior do que as horas, entre aspas, braçais. Uma das formas que eu acabei também tentando aplicar na forma como eu precifico é não utilizar um número mágico chamado hora do escritório, que é muito genérico na minha visão e acaba tirando da conta determinadas especificidades que influenciam muito na rentabilidade do negócio. Porque se o Daniel ele é o gestor e ele tem um custo hora mais alto do que o meu, eu não posso simplesmente somar a minha hora com a dele e dizer a hora da mão de obra é essa. Porque num projeto, talvez 20% das horas sejam dele e 80% sejam minhas. Então, essa alocação da mão de obra ela é muito importante até para você apurar, de fato, o teu custeio dentro de um serviço. E é chato fazer isso, a gente não estudou para isso. Então, quanto mais você cria processos para que isso aconteça de uma forma mais natural, menos doloroso fica e mais perto da realidade acaba sendo a nossa definição de preço. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Esse exemplo eu gostei, porque ele tem uma conotação que é a seguinte: ok, o que eu vou fazer com a apuração das minhas horas, né? Mas, e se eu trabalho mais e você trabalha menos, então tu vai ganhar 20% do que eu ganho, né? Sei lá. Não, o que a gente vai fazer? A gente vai pré-determinar as horas. Sim. A gente pré-determina. Então, com base num histórico, por isso que é bacana trabalhar nichado. Né? Que eu começo a entender um pouco mais sobre o métier daquele cliente. Então, sim. Por exemplo, arquitetos que trabalham... Aqui tem muito disso, né? Floripa tem arquitetos que trabalham em imóveis de praia, por exemplo. Sim. Né? Reforma de imóvel de praia. Não passou por pandemia. Não passou por pandemia. Né? Mobiliário específico, tipo de construção que tem determinadas características, né? Tu vai fazer a reforma tal, já sabe a esquadria que não vai enferrujar, o tipo de piso que é o melhor para a questão praia, né? Menos calor, né? Ar-condicionado, posição, etc, etc. Então, algo que todo mundo deveria saber, mas bem específico para esse público. E aí, o que acontece? Tu vai lá e determina, ó, esse tipo de projeto, já fiz, sei lá, 30. Qual foi o tempo médio? Então, tá bom, já vem de próximo, deu 80 horas. 80 horas, então, eu já sei que eu consigo produzir isso aqui, entregar dessa forma e cobrar lá uma taxa de administração para fazer a obra, enfim. Né? Mas quando vai fazer isso, né, pode ser que o projeto tenha uma aplicação de 100 horas, 120, 200. Aí o que vai acontecer? Você vai cobrar mais do cliente por causa disso? Não. Simplesmente o teu valor hora vai cair. Ou você vai ser mais produtivo, você e seu parceiro, e o teu valor hora vai ser valorizado. Vai passar a ganhar mais. Digamos que você, em vez de gastar 80 horas, você gastou 60 horas. Você cobrou, digamos assim, o equivalente que você acha justo. Mas um projeto acaba compensando o outro, geralmente, né? Aí que sim.
Sim, mas vamos lá. Estamos falando de quantos projetos simultâneos? Né? Por exemplo, ano passado, eu ajudei uma arquiteta aqui em Floripa, muito conhecida na parte de interiores. E eu perguntei quantos projetos ela tinha, ela disse que pouco, estava com pouco projeto. Logo na primeira semana. Ela vai assistir aqui, ela vai rir de mim aqui. E eu disse, então tá, então vamos ver quantos. Daí ela começou a listar de cabeça. Eu disse, mas cadê a lista? Cadê o teu né? Excel. Teu Excel. Daí a gente montou um Excel, né? Eu vou dizer quantos ela tinha. Ela tinha 19 projetos. Poucos. Ela tinha pouco. Só que o que acontece? Muitos deles, num estágio já meio parado, assim, sabe? Estava esperando começar a obra, o projeto já tinha sido entregue, então tinha algumas modificações para fazer, sabe? A de Eterno nunca entregava o projeto. Você pode ter que resolver isso aí. O projeto tinha sido pago, inclusive. Eu estava pago. Mas o que acontece com essa situação? Pô, eu tenho um projeto, o projeto nunca termina, ele já foi pago. Cara, tu tá cobrando errado. Tá cobrando errado. Tu tá entregando mal. Tu tá aproveitando mal as tuas horas, né? E tá combinando o início e não o fim do projeto com o teu cliente. Tem que ter um momento que daqui para frente, né? Tem a musiquinha, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Então, você tem que aprender a cobrar, né? Então, trabalhamos isso aí. Mas a gente acabou descobrindo que havia um gap. O que era o gap? 8 meses e meio, 8 meses, 9 meses mais ou menos de projetos, de uma forma geral, né? De tempo de execução, 2 a 3 meses de cobrança. É óbvio que isso vai dar problema. Se tu multiplica por 19, a conta não fecha. A conta não fecha e você vai ficar louco, né? A pessoa queria até pensando, pessoa super talentosa, pensando, pô, eu quero abandonar a profissão. Mas o que ela tem que fazer? Entregar mais rápido? Fazer muitas coisas. Ela tem que entregar mais rápido e melhor. E ela tem que cobrar correto por isso, sim, né? Mas sim, olha só, se a gente sabe o problema, em questão de segundos tu já veio com uma solução. Como que tu vai fazer isso? Não sabe, mas já consegue ter uma meta. Eu tenho que entregar mais rápido. Então, começa a fazer tudo que ele falou. Não é verdade? Só de você parar, analisar o problema e saber, né, onde você tem que chegar, o como acaba sendo uma consequência. É uma forma de raciocinar e refletir sobre o problema que a gente, às vezes, não tem. E deveríamos ter, porque somos arquitetos, somos planejadores, né? Então, essa visão que a gente transpõe para planejar espaços, construções, obras gigantes, a gente não consegue fazer para o próprio negócio. A gente resolve muitos problemas dos outros, né? Mas até nisso eu acho que o arquiteto hoje em dia ele peca bastante, sabe? Tendo uma visão um pouco mais de perto, peculiar, assim, pelo menos aqui do nosso espectro catarinense, digamos assim, não sei como é que tu vê isso em São Paulo, né? Mas eu percebo um olhar, às vezes, muito interno, muito para dentro, muito para o meu mercado. Sim. Então, quais são as soluções e como é que eu desenvolvo, né, soluções que realmente atendam o cliente do meu cliente, digamos, né? Aquele cliente indireto, digamos assim. Porque esse é o cara que precisa, a pessoa, enfim, que precisa ser atendida, não é verdade? O usuário, né? Pensar no usuário. Então, assim, arquitetos que entendem bastante de restaurantes, poxa, quanta pesquisa não tem que fazer para fazer uma coisa correta, bacana e tal. Agora, se tu faz de restaurante à igreja, né? Ao mesmo tempo, olha só quanta habilidade e conhecimento tu tem que acumular. Sim, e Ricardo tem uma visão diferente. Não, até que não, mas até que não, eu entendi o que quer dizer, são processos distintos. Eu acho o seguinte, eu trabalhei quando eu tive escritório nichado, eu fazia varejo, loja, e desenvolvi processos para entregar muito rápido, porque era isso que o meu cliente precisava. Eventualmente fazia casas, sofria horrores, porque são processos totalmente diferentes. O que você falou que eu discordo é porque geralmente eu falo assim, você não tem que nichar, se você nichar,
o caminho é esse. Se você não nichar, você tem que se preparar para isso. Mas tu já falou um negócio que eu achei muito interessante. Acho que foi no curso, foi em alguma live tua que eu assisti, que no começo da carreira a gente não nicha. Porque não tem como. Não tem. Muito Até para difícil. você saber para que... Difícil. No fim da carreira, a gente também já... É indicação, é aquele cliente que a gente fez uma loja, que chega querendo fazer a casa, a gente acaba fechando. Isso é muito comum. O que eu comento muito, Daniel, é que em cidade pequena, o generalista leva uma certa vantagem. Não tem nem como Se ser. eu estou numa cidade de 30 mil habitantes, a pessoa me contrata para fazer a casa, ele quer que eu faça o consultório dele, o escritório da esposa, a loja do filho, porque a relação é pessoa, é confiança. Não, Né? com certeza. É diferente de Florianópolis, Brasília, Rio, São Paulo, em que o mercado permite e exige essa segmentação. Tudo que a gente estuda em marketing, ela inclusive, nos encaminha para isso. Aquela velha frase, se eu não sei com o que eu estou falando, né, eu não sei o que dizer, mas não que não haja mercado para o generalista, mas ele tem uma série de dificuldades que ele precisa saber que ele vai ter, senão acaba... Eu concordo plenamente, e assim, na verdade, a gente vive, né, a gente vive com muito medo, e quase em todas as áreas. É preciso ter um grau de maturidade, eu vou te dizer assim, adolescente, tá? Sair da infância da gestão, infância do empreendedorismo, e ir para um grau adolescente já, em que você já tem processos definidos. Porque o que acontece? Se você não tem um método de aprendizado, você só produz, passa o dia inteiro ali fazendo. Ok, tu ficou com o teu facão afiado numa coisa só, né? Mas você precisa enxergar demandas gerais, assim, diferentes, porque principalmente porque você não domina o canal de vendas. Canal de vendas é aquele canal que é de indicação, né? Ou, sei lá, 9 em 10 arquitetos devem viver de indicação no Brasil, né? Mas demora para chegar nesse patamar. Tu tem que passar a arrebentação, né? Não, mas tu vive de indicação vendendo 2 projetos ou 30 projetos. Passar a arrebentação. Gostei dessa analogia, vou usar ela. Tem que passar a arrebentação, né? Agora, passou a arrebentação, o que tu vai fazer? Vai fazer o que tu quiser. Uhum. Eu peguei o planejamento de um cliente muito bom aqui de Florianópolis, um cliente assim, praticamente um dos maiores escritórios aqui de Florianópolis. E a gente chegou com a seguinte estratégia. O seguinte, olha, tem uma característica comercial, projetos comerciais, que é né, eu estou falando para ele o óbvio na cara dele, né, ele queria até no início da conversa me bater, e a segunda é casas de luxo, casas de alto padrão, né, e ele era mais reconhecido no mercado pelas casas de alto padrão do que pelo... Mas o comercial pagava as contas, mantinha o escritório aberto, conseguia fazer com que ele tivesse fluxo de caixa, né, mais projetos mais rápidos, entregues em períodos menores. Então, assim, é isso que eu gosto. O que a gente fez? A gente criou uma estratégia para precificação, gestão do tempo, equipe para esses escritórios, porque ele tinha uma equipe razoavelmente grande, né? Eu digo razoável porque para Floripa passou de 15 pessoas trabalhando no teu escritório, já é grande aqui, para o mercado local, né? E ele pegou uma parte, então, e dedicou a isso aí. Mas daí o que a gente fez? Olha só, eu peguei para ele, fizemos a seguinte estratégia. Isso aqui, a tua galinha dos ovos de ouro, que são as casas de alto padrão, tu vai aumentar teu preço. Sim, para valer a pena. Ele disse, não, mas está todo mundo pedindo para baixar. É por isso que tu vai aumentar. Por quê? Porque a conta está paga. Uhum. Entendeu? O teu escritório está bom, cara. O teu escritório está lucrativo. Se você já passou a arrebentação, o que é passar a arrebentação? Você já passou o ponto de equilíbrio. O teu principal indicador financeiro do teu negócio é o teu ponto de equilíbrio. Equilibra os custos e as receitas. Então, o que ele vai fazer? Vou pegar aquela galinha dos ovos de ouro e vou pintá-la de mais ouro ainda. E vou jogar para o mercado. Vou fazer o sinal da cruz e vai esperar que dê certo. Por quê? A gente também precisa de um pouco de sorte. A gente não sabe tudo que a gente está fazendo aqui. Sim. E deu certo para ele. Muito. Ele saiu de um X de faturamento para 4X. 4X. Em quanto tempo? Uns 2 anos, tá? E com a pandemia,
A oportunidade fez ainda, né, trouxe a possibilidade de crescimento ainda maior. Mas por que que houve? Porque toda a parte de gestão financeira dele já estava pronta. Senão ele não teria conseguido crescer. E, né, estamos aqui trabalhando, de repente surge uma super oportunidade para amanhã. Como é que eu vou encher todas esses outros postos de trabalho Tem que estar pronto. sem quebrar? Como é que eu vou pagar essa gente? Como é que eles vão me entregar? Como é que eu não vou perder qualidade? Né? Então, tem que observar esse métier de mercado, mas eu tenho que entender que eu gerei uma estratégia que foi lucrativa para o meu negócio. Então, funcionou. Vale a pena apostar sempre nisso? Vale a pena apostar sempre numa diferenciação do meu negócio para quem está abaixo do ponto de equilíbrio e está acima do ponto de equilíbrio. Tá? Essa, para mim, assim, é a lição de vida que eu levo para planejamento. Né? Não dá para pensar no mesmo planejamento para as duas situações. Não dá. Né? Eu tenho que arriscar mais quando eu já passei a arremetação, já está garantido aqui, já tem fluxo de caixa, tem dinheiro guardado, né? Estou pagando minhas contas. Poder de barganha. Então vamos apostar em novas coisas. Acho que é por aí mesmo, daí a gente vai. Quando a gente está no desespero, para fechar, a gente acaba baixando, né, muito eu dei consultoria para o escritório de São Paulo e é muito curioso que foi muito parecido com isso. Eles tinham dificuldade de fechar, eles estavam mirando um segmento classe média alta. E aí eles diziam, mas eu ofereço o projeto e eles sempre barganham, sempre pedem desconto e eu não estou na prateleira que eu gostaria. Eu falei assim, então vamos subir de prateleira. Você vai aumentar teu preço e vai oferecer um pacote melhor de serviços. Entregue mais valor e cobre mais, se posicione de uma forma diferente. E nós arquitetos temos um preconceito de que quanto mais completo o produto, mais difícil de vender. A minha visão é o contrário. Quanto mais valor eu ofereço, teoricamente, maior a possibilidade da pessoa enxergar esse valor. Então, nesse caso era o projeto completo. Eles tinham por hábito não oferecer o executivo, porque se botar ele completo, ficava executivo mais interiores. Aí fica muito caro. Falei, caro é algo que custa mais do que vale. Isso não é caro, é um preço mais alto para um produto e está entregando mais valor. Aí é uma questão de venda até, de saber vender teu peixe, mostrar o benefício que o cliente tem daquilo que ele está adquirindo. Então, uma coisa que eu falo muito nas aulas é, antes de você vender, você tem que educar teu mercado. E as pessoas não sabem o que o arquiteto faz. Não sabem o que o arquiteto vende. Então, um dever, inclusive, do CAL, e falo como CAL também, muito mais do que fiscalizar profissionais, talvez seja educar a sociedade e mostrar a qualidade e a importância do profissional e daquilo que nós fazemos, para que isso impacte de forma indireta e, por mais que seja a médio e longo prazo, no valor percebido no preço do serviço. Essa é uma bandeira que eu levanto aí para a vida inteira. Tem ainda a ideia de que, para fazer isso acontecer, a gente tem que ter foco, né, no cliente. Então, qual que é a necessidade dele, né? Do que ele precisa. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem um mantra da pesquisa de marketing, né, que tem na disciplina de pesquisa de marketing, que é quem é o meu cliente, qual é a necessidade do meu cliente e como eu satisfaço a necessidade do meu cliente. Né? Então, a ideia de satisfazer a necessidade do cliente é gerar foco. Né? Então, foco não é o que eu entrego. As pessoas têm muita dificuldade de perceber isso. Foco é o cliente que eu atendo. Então, clientes que têm necessidades semelhantes, eu consigo gerar um maior valor porque eu entrego mais naquele segmento, naquela área. E que o cliente nem vê, ele nem sabe o que é um projeto, né? Para ele, o projeto... Ele acha que isso depende. Tem clientes que são muito avançados na contratação de projetos, que eles dizem para ti, olha, por exemplo, construção civil, grandes consumidores de projetos, tá? Empresas que já, sei lá, estão no seu 50º prédio, edifício, né? Condomínio. Esses caras conseguem, já sabem o que eles estão comprando. sabe exatamente o produto. Inclusive, se você o conhece, você já sabe o formato de proposta que ele quer. Porque daí ele consegue pegar 2, 3 propostas e dizer, eu quero esse aqui, mesmo sendo mais caro, porque ele está me entregando mais. Isso é maturidade do cliente enxergar o projeto, porque a maioria não sabe. Então eles pegam, por exemplo, um super detalhado e um super nada a ver, né? Que tem lá um escopo bem genérico,
olham o preço, pensam que é a mesma coisa, porque esse genérico, não é generalista, o genérico vai entregar a mesma coisa na cabeça dele que o outro, ou algo semelhante, e ele vai corrigir o rumo depois. Mas o cliente de casa, ele não sabe ver que aquele projeto não tão detalhado não vai conseguir ser executado igual, né? Aí que tá, daí vem a reputação que a gente carrega, né? Por exemplo, ele aposta, as pessoas apostam, e as pessoas, donas de grandes empresas, continuam fazendo a mesma coisa, apostam na reputação de quem está executando. Esse aqui é competente, ele vai resolver meu problema. Né? Se tem muito em jogo, ele vai pagar o preço. Se tem muito em jogo, ele vai pagar o preço, porque ele sabe o quanto vai custar se ele errar naquele negócio ali. Né? Tu imagina, aqui acontece bastante, né? Eu faço bastante plano de negócio. Uhum. Plano de negócio é um negócio que é engraçado, né? E caiu, ficou demodê, ficou fora de moda, as pessoas querem fazer algo mais rápido. Mas olha só, a dona de um salão de beleza pediu um plano de negócio. Fizemos o plano de negócio. No meio do plano de negócio, ela contratou a arquiteta, deu o prazo e deu o custo. Eu pensei, para que a gente está fazendo plano de negócio? Mas a gente fez igual. Levamos assim, uns 30 dias e entregamos. E ela disse, tá, mas o teu plano de negócio está bem diferente do que eu projetei e pedi para ela. Eu disse assim, eu sugiro que você corrija. Ela ficou brava comigo. Mas assim, não deu 2 semanas. Ela voltou a ligar e disse, e aí, tem como tu conversar com a arquiteta? Porque olha só, temos com essa situação. Resumindo, isso foi 2017. O projeto dela, de salão de beleza, estimado em R$200 mil, custou na época R$600 mil. Com 8 cadeiras. E assim, como é que tu vai ganhar dinheiro com 8 cadeiras? Daí a gente achou uma solução elegante. Ela botou uma área da noiva no 2º andar, em 80 metros quadrados, conseguiu fazer uma área da noiva, e aí, com aquela área da noiva, conseguiu começar a arrecadar um pouco mais ali, né, nos finais de semana e tal. Isso, uma barbearia, área do noivo. Assim, falou casamento, já pode cobrar 10 vezes mais. Vou percebido. Por quê? Não dá para errar. Passou o evento, não dá para errar. Não? E aquele momento, tu também tem que curtir um pouco, né? Principalmente a noiva, né? E a gente extrapolou o nosso tempo já. O papo é bom. Se vocês quiserem, né, encerrar, falar alguma dica, alguma coisa para quem está começando a profissão. Eu acho que o importante que a gente pode tirar daqui é que você não pode olhar só para a sua caixinha técnica. Entender que o arquiteto urbanista que quer ter o seu escritório, ter o seu negócio, a sua empresa, ele precisa se preparar tanto quanto se preparou para projetar. Então, você precisa ter os conhecimentos, né, as habilidades e competências, ou ter alguém que tenha esse tipo de conhecimento para poder te ajudar a projetar um negócio. A lógica de construção de produto é muito parecida com o que nós fazemos com os projetos arquitetônicos, só que, né, jogando aí para o mundo dos negócios. E também, complementando, né, em empreendedorismo, digamos assim, a gente, ou até na gestão de um negócio de longo prazo, eu tenho que medir o que eu faço. Eu tenho que medir não é gerenciar. Medir para gerenciar, né? Se eu não meço, eu não gerencio. Se eu não gerencio, eu não consigo ter uma repetição daquilo de forma pensada, né? Com um raciocínio lógico por trás daquilo. Que não algo que seja simplesmente, deu na telha, agora eu vou fazer, vamos lá. Não, eu consigo olhar para umas métricas e dizer, olha, isso aqui vai ser implementado. Né? Então, decisões baseadas em fatos e em resultados, né? Isso é mais importante do que, no longo prazo, né? Do que fazer simplesmente um bom projeto. Né? Um bom projeto é o feijão com arroz. Né? Tudo que for acima disso precisa de mais organização. Beleza? Em nome do CAL, né, agradeço a presença do Ricardo, do Daniel. Quem sabe, né, a gente consegue marcar uma próxima conversa. Olha, estamos aqui. Bom, eu gostei muito da oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu pelo convite.